São legiões de demônios que vivem ao derredor, espreitando. E todos nós temos dificuldades. Todos nós travamos batalhas. E não é uma batalha contra o nosso vizinho, não é uma batalha com a nossa família, não é uma batalha com o pastor que muitas vezes exorta o crente. Não. A nossa luta é contra Satanás. É ele que tenta nos derrotar em nossos pensamentos, na nossa mente. Efésios no capítulo 1, e logo após nós vamos para o capítulo 6. E Paulo, ele fala da proteção de Deus, dessa proteção que nós devemos buscar, que nós queremos, que nós precisamos. E todo ser humano, ele necessita dessa proteção. Nós precisamos, e sobretudo a proteção divina, a proteção de Deus. Mas muitos de nós não sabemos pedir essa proteção para Deus. Nós muitas vezes temos dúvidas. Então Paulo, ele vem nos orientar através dessa carta aos Efésios. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está em Roma. E ele então dirige essa carta aos convertidos de Éfeso. Aos convertidos. E Paulo, ele inicia a epístola dizendo, no capítulo 1, versículo 1. Ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ao longo dessa carta, Paulo, ele afirma que Jesus é a cabeça da igreja e que nós somos salvos pela sua graça, pela graça de Cristo. E lá no final da carta, lá no capítulo 6, ele trata então da proteção de Deus aos fiéis. Aos fiéis. Essa carta é escrita aos fiéis. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Assim fala a santa palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Pode sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Como eu falei logo no início, todo ser humano necessita de proteção, sobretudo a proteção divina, a proteção de Deus. E muitos de nós não sabemos pedir corretamente a Deus. Alguns acreditam que
carregar uma fotografia, um panfletinho na carteira, no bolso, um objeto pendurado no pescoço, muitas vezes um objeto pendurado no retrovisor do carro, vai garantir uma proteção. Mas essas pessoas estão enganadas. E muitos estão usando isso. Objetos não protegem ninguém. É Deus que protege. Mas as pessoas se enganam. E Paulo então escreve esta carta, ele vem escrevendo essa carta para os remidos pelo sangue de Cristo. Ele escreve essa carta para os fiéis em Jesus, os crentes. Ele não está escrevendo para os ímpios, não. Ele não está escrevendo para os que estão fora da igreja. Ele, logo no começo, ele fala assim: quanto mais irmãos meus. Ele está escrevendo para os crentes. Então, esta mensagem, Paulo escreve para os crentes de Éfeso. E está escrevendo nesta noite para mim e para você. E ele fala: fortalecei-vos no Senhor. Ele fala em quem? Fortalecei-nos no Senhor. E no versículo 11, então ele prossegue: revestir de toda a armadura de Deus. E para quê? Ele fala: para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele ordena: fortalecei-vos, revesti-vos na força do Senhor. Mas, por que tanta preocupação de Paulo com aquele povo? Paulo, ele não está se preocupando aqui com o sofrimento da carne, em poupar o sofrimento da carne. Ele está preocupando com a vida espiritual, com a nossa vida espiritual. Ele preocupa o como nós podemos viver perante Deus, espiritualmente, como nós vivemos aqui na terra. E para que no futuro nós não caímos em ciladas, nas garras do inimigo. Ele se preocupa em nós aprendermos a palavra. Ele apresenta a palavra para nós. Mas, quem que é esse inimigo que tanto ele está falando? E no versículo 12 nós podemos ver, ele fala: pois não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Seres que vivem ao derredor, ao nosso derredor. Eu não falei ao nosso meio, eu falei ao nosso derredor, espreitando. Então nós temos que identificar esse inimigo que vem atuando. É um inimigo invisível, é espírito, e atua nas regiões celestes, ele fala. Vivem ao derredor espreitando que nós temos uma oportunidade, que nós vacilamos para ele entrar na nossa vida. Lá em Marcos, Jesus, quando ele atravessa o mar da Galileia, e ele chega lá na terra dos Gadarenos, ele encontra um homem lá possesso, que vivia entre os sepulcros. Um homem com um espírito imundo. Um homem que sofria. Espíritos que perturbavam muito aquele homem. E Jesus, ele pergunta, então faz uma pergunta àquele espírito: qual é o teu nome? E ele responde: legiões. Somos legiões. São legiões de demônios que vivem ao derredor, espreitando. E todos nós temos dificuldades. Todos nós travamos batalhas. E não é uma batalha contra o nosso vizinho, não é uma batalha com a nossa família, não é uma batalha com o pastor que muitas vezes exorta o crente. Não. A nossa luta é contra Satanás. É ele que tenta nos derrotar em nossos pensamentos, na nossa mente. E um bom exemplo é
Muitas vezes, quando a gente sai num portão e o vizinho, você cumprimenta o vizinho e ele não te responde. De imediato você pensa algo, imagina o pior. Mas nós temos que ter sabedoria. O diabo, ele não respeita ninguém. Ele não respeita nem mesmo Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus estava cheio do Espírito e foi conduzido para o deserto. Lá no deserto, Jesus jejuou por 40 dias. E assim mesmo, o diabo tentou ele várias vezes. Se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus utiliza o quê? A palavra. Ele responde, não só de pão vive o homem. Jesus, ele se utilizou de Deuteronômios 8:3. Jesus lia a palavra, ele conhecia. E ele usava a palavra, e é assim que nós devemos corresponder com tudo que acontece com a palavra. Então Jesus respondeu com a palavra de Deus, nos mostrando, nos ensinando como devemos enfrentar o inimigo no dia a dia. E por outra vez também ainda Jesus, em outra tentação, o diabo levou Jesus a um alto monte. Então ali ele mostra todos os reinos do mundo e oferece para Jesus, oferece glória, oferece autoridade. Mas ali nós temos que entender que não houve um transporte físico. O diabo não tem poder, ele não transportou fisicamente Jesus, ele agiu na imaginação. Jesus estava cansado, ele era um homem, ele estava cansado naquele momento, 40 dias em jejum. Então são setas lançadas na nossa mente, é isso que o diabo faz. E no versículo 12, descreve o nosso verdadeiro adversário. Ele fala, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então a culpa do meu sofrimento, a culpa do teu sofrimento, não é o pastor quando está te exortando, não é o irmão que te respondeu mal, não. Não é o vizinho que não te cumprimentou. É uma guerra mental. Nós brigamos muitas vezes com todo mundo, menos com o principal, que é o culpado, que é o diabo, que faz as tentações na nossa vida. Brigamos com os outros. No versículo 13, Paulo orienta a tomar toda a armadura de Deus, para poder resistir em tempos maus. Para resistir, nós precisamos tomar essa armadura. E será que nós estamos nos revestindo o suficiente para essas batalhas espirituais que nos cercam dia a dia? Nós estamos procurando nos revestir? Então Paulo, ele apresenta uma fórmula, em forma de figura. Ele fala em armadura, em espada. E no versículo 14, Paulo diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir é amarrar, é colocar o cinto, é apertar tudo, é prender o seu equipamento de combate. E aqui, no versículo, é ter intimidade com a Escritura. Cingir é ter intimidade com a Escritura, é ler a palavra de Deus. E você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem tomado conhecimento, se preocupado em levar a sua Bíblia, em carregar a sua Bíblia? Você tem se preocupado em falar a verdade no dia a dia com as pessoas? E o versículo 14 também fala ainda em vestir a couraça. E a couraça é aquela que protege o peito, o coração, os órgãos vitais, a parte do corpo. Ela é feita de metal, ela é ligada com couro. Os metais são ligados de couro. E então, espiritualmente falando, ele fala de proteção, de proteger
o mal que quer entrar no nosso coração. E o nosso coração é o alvo preferido do inimigo. Porque é aqui no coração que procede a vida. É no nosso coração. É aqui nessa região do peito que as emoções acontecem no nosso dia a dia. As emoções que nós sentimos são sensações, sentimentos, muitas vezes, de amargura, de amor, de vontades, algumas emoções. O coração envolve tudo, em toda a nossa experiência cristã. A função do nosso coração é amar a Deus, é louvar a Deus, é estar na presença de Deus. Paulo, ele vem nos orientando para nós aplicar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Formar uma couraça para nos defender, que guarda o nosso coração desses dardos inflamados do inimigo. Então nós precisamos praticar justiça. Praticar justiça. Paulo está falando de verdade e de justiça. E quem que é verdade? Jesus é a verdade. Então nós precisamos estar na presença de Jesus. Precisamos estar com esta verdade. E a verdade só está em Jesus. Somente na verdade tem justiça. No versículo 15, Paulo fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Com o evangelho da paz. Ir na igreja é muito bom, mas não basta. Nós precisamos transformação. Quando cuspiram no rosto de Jesus, Jesus falou: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Perdoar, recusar esses manjares que o mundo nos oferece no dia a dia, isso sim é calçar os pés com o evangelho. Conhecer e cumprir a palavra de Deus. Isso é calçar com o evangelho. Ter os pés calçados é conhecer a palavra. É dominar, como Jesus dominava a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos em tempos difíceis. E o inimigo continua atacando. Nós precisamos aprender a palavra de Deus para poder resgatar vidas que estão ali fora. E no versículo 16, Paulo fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. E o escudo da fé, o que é? É a certeza da salvação em Jesus. Esse é o escudo. Temos que ter essa certeza em Jesus, que Ele pode, que Ele nos ajuda. Essa certeza, ela cobre todas as brechas, onde o inimigo pode implantar dúvidas no nosso coração. Pode querer implantar dúvidas que surgem em cima da palavra de Deus. O escudo da fé, ele defende das acusações que o inimigo faz, das perseguições que nós temos. E o diabo, ele joga diariamente dardos na nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Ele tenta infiltrar aquelas brechas pelo escudo, onde tem uma brecha ele tenta colocar. Nós precisamos fechar essas brechas, e somente com a fé nós podemos então apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Somente com a fé em Cristo. Quando a nossa imunidade espiritual, ela está baixa, a inflamação, ela começa a se esparramar pelo nosso corpo. Começa a generalizar. Começamos a ficar fracos, abrindo brechas. E o escudo está para proteger. O escudo é a intimidade com Deus na oração. Teremos um escudo quando nós temos intimidade para nos fortalecer em oração.
no mundo espiritual, a sua imunidade é estar com Deus. Estar com Deus. No versículo 17, Paulo fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E um capacete, ele serve para proteger a cabeça. O pedreiro sabe disso, o carpinteiro sabe, o mestre de obra sabe, é para proteger a cabeça, para que não caia nada. Se a cabeça estiver desprotegida, pode apresentar fraqueza, pode cair algo de ruim, e tudo pode estar perdido. O capacete da salvação, aqui na palavra, simboliza a proteção da mente, a proteção dos nossos pensamentos, por meio da palavra, a certeza da salvação em Cristo. Nós teremos proteção. E assim, então, como um capacete físico protege a nossa cabeça em uma batalha, no combate, o capacete da salvação, então, vem proteger a nossa mente contra os ataques do inimigo. Protege contra aquelas dúvidas que muitas vezes nós temos, contra aqueles enganos que vêm, que surgem, contra aquelas condenações que o diabo faz do nosso passado. Pensamentos que tentam nos afastar, muitas vezes, da vontade de Deus. E o versículo 17, então, está falando que o capacete protege a nossa mente contra os falsos evangelhos. Devemos conhecer a palavra. Já a espada, que o versículo 17 fala, é a palavra, é a própria Bíblia, é a palavra de Deus. É com o escudo que nós podemos nos defender, mas é com a espada que nós vamos contra-atacar. Não há arma maior que a palavra de Deus. O escudo é essa fé, e a palavra traz a fé. Lendo a palavra, você vai ter fé, vai criar fé. E foi assim que Jesus venceu lá no deserto, usando a palavra. E a palavra, então, ela alimenta, ela vem para alimentar, ela vem para fortalecer, ela vem para nos encorajar. Então, alimente-se da palavra, leia a Bíblia, leia diariamente, use essa espada, use ela, medite, te fortaleça na palavra, fortaleça a tua fé, tenha certeza na salvação, creia em Cristo, rejeite esses pensamentos que muitas vezes vêm, pensamentos diários, pensamento de condenação, de medo, de dúvidas. Lembre-se que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então ore em espírito. E o Espírito Santo estará presente na nossa vida para isso. Estará presente para nos ajudar, para nos libertar, para nos conduzir. E mesmo nas batalhas mais difíceis, nós venceremos, porque Ele estará presente conosco. E para que essas 6 partes que eu falei da armadura possam funcionar bem, nós temos que obedecer lá o versículo 18. No versículo 18, ele fala assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo em espírito, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Oração, súplica em todo o tempo em espírito, vigiando e suplicando. Então a oração é a chave. É a chave que permite nós acessar toda essa armadura que Paulo fala, toda essa armadura de Deus, a oração. Sem a oração, nós não vamos alcançar a proteção divina. Precisamos de oração. Então, ore sem cessar, vigie, mantenha-se em comunhão com Deus. Então, enquanto você estará lutando, nessas lutas diárias, Deus, Ele providenciará sempre uma nova tática para você. Enquanto você ora, Deus providencia cada golpe que você terá que dar, em cada situação que você terá que se defender, Deus vai te dar uma nova tática para você, mostrando a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vigie, ore,
Então, medite nesta palavra esta semana. Ore sem cessar. Amém? Vamos louvar o Senhor? Ficamos de pé. O grupo de louvor, por favor.